Nós vamos meditar aí sobre um personagem muito conhecido da Bíblia Sagrada, que se chamava José. E quem ainda não ouviu, a história de José, eu acho que a maioria aqui já conhece, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu tenho certeza que você sairá daqui deste lugar bendito e alimentado por essa palavra. José, ele nasceu ali na velhice dos seus pais. Os pais já eram velhos, Jacó era velho, a mãe dele, a Raquel, já era velha e ela era estéril, ela não podia gerar. Mas quando a medicina, o homem fala não, chega a Deus e diz sim, E no tempo de Deus as coisas acontecem. Então ele foi o fruto de um milagre, ele foi o filho mais velho entre Jacó, o seu pai, e a sua mãe Raquel. O pai de Jacó naquela época, seguindo a cultura daquela época, ele tinha outras mulheres e também concubinas, Então José, ele nasce de uma família muito numerosa, eram 12 homens, 12 irmãos, junto com José, era um total de 12 homens, fora as mulheres que naquela época não valiam muita coisa, Graças a Deus que Deus está mudando aí as coisas em nosso favor, E a Bíblia fala então que essa família era uma família grande e no meio de todos os filhos, o Jacó, o pai, tinha José como predileto. Tinha o José então como preferido e ele não quis guardar isso só para ele. A Bíblia fala que Jacó, ele preparou uma túnica, uma vestimenta de várias cores e presenteou o seu filho José. Para aquela época que não havia uma tecnologia de tingimento, fazer uma túnica de diversas cores seria bem improvável, bem difícil. Foi necessário extrair vários tipos de corantes, de sementes importadas de outros lugares. Teve um custo muito grande. Foi um artigo de luxo, não era uma roupa qualquer. Nos dias atuais podemos dizer que era uma roupa de grife, era uma roupa diferente da roupa que José estava habituado a usar, que os irmãos de José estavam acostumados também a usar para os afazeres, para o campo, para o pastoreio. E a Bíblia fala que ele recebe então esse presente especial do seu pai. Era um presente de pai para filho, que demonstrava ali a aliança, a fidelidade do pai para com o filho. Era um símbolo de honra que ele estava recebendo. E aquelas cores daquelas túnicas, daquela túnica, aliás, simbolizava o quê? Simbolizava os sonhos de Deus na vida de José. Os sonhos que Deus tinha para a vida de José, porque ele tinha muitos planos para a vida de José. Nós sabemos que Deus, ele tem planos diferentes na vida de cada um. Deus usará um de uma maneira, outro de uma forma diferente. Uns adquirirão mais, outros adquirirão menos, e assim por diante. A Bíblia diz que quando José trocou de roupa, ele saiu ali das suas vestimentas tradicionais, naturais, e ele veste aquela túnica colorida, luxuosa, que ele não poderia usar no campo, pastoreando ovelhas. Os irmãos olham para ele antes da túnica de uma maneira, e agora depois da túnica de outra forma, e passam a odiá-lo porque ele ficou marcado, ele ficou diferente. Nós somos diferentes. Nós já recebemos um presente do nosso Pai. Nós já recebemos uma túnica do nosso Pai. O nosso Pai já fez conosco um concerto, uma aliança. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele nos dá um símbolo de honra também hoje aqui. E muitos não aceitarão, muitos não concordarão, muitos não gostarão, acharão que essa posição é privilegiada demais, é especial demais. E depois da túnica, depois do destaque, os irmãos de José passaram a odiá-lo, passaram a detestá-lo, tramaram contra a vida dele. Por quê? Porque a túnica
indicava que talvez o José ia ser escolhido por Jacó, seu pai, para exercer, para ganhar o direito da primogenitura. Como eu falei, ele nasceu na velhice do seu pai com uma das esposas, que era Raquel. Ele foi o filho mais velho, o primogênito com Raquel. Mas a Bíblia fala claramente que Jacó, ele já tinha tido um filho mais velho com a Lia ou Léa, conforme a tradução da Bíblia. Então, tudo indicava que agora José queria passar essa concessão, esse direito de primogenitura para José. Jacó queria passar para José e não para aquele que nasceu primeiro. Ele deu preferência para esse. Todos sabiam que nesse caso José receberia, com o direito da primogenitura, a maior parte dos bens, o status, a linhagem familiar, a liderança da família. Os irmãos ficaram furiosos, os irmãos ficaram revoltados, os irmãos começaram a tramar o mal contra a vida de José. Depois da túnica, depois do destaque, depois da separação, a vida de José já não foi mais a mesma. O primeiro ponto que mudou foi que ele começou a sonhar. Que coisa boa, né? Deus começou a falar com ele. José, depois da túnica, ele começa a ter sonhos, ele começa a ter revelações de Deus. José recebe o dom da revelação. Deus começa a mostrar para ele coisas que iriam acontecer, não agora, mas no futuro próximo. Coisas que ele não deveria ter contado para ninguém, porque os sonhos que Deus tem para a nossa vida, que ele revela para nós, nós não devemos compartilhar, porque nem todo mundo está preparado para ouvir. A Bíblia fala que os irmãos aqui de José não estavam preparados para ouvir aquele sonho, mas José vai lá e conta o sonho do sol, da lua, das estrelas. José vai lá e conta o sonho dos molhos que se inclinavam para ele. Deus revela as coisas, mostra os sonhos, e José, ele se abre para a família, ele se abre para os irmãos, ele revela o projeto de Deus na vida dele. Deus não havia dito para ele contar, mas ele contou, e como ele contou, ele começa a pagar um preço muito alto por causa do plano de Deus, por causa do projeto de Deus na vida dele. A Bíblia fala que Deus entrega para José então o dom da revelação, mas ele paga um preço caro porque ele contou o sonho. Eu te aconselho hoje, por essa palavra, você não revelar aquilo que Deus está falando contigo, aquilo que Deus tem mostrado para ti, aquilo que Deus tem dito que vai fazer. Espera o tempo de Deus, porque no tempo Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te surpreender, Ele vai mostrar para todos que Ele é Deus na tua vida. Aleluia! Então, amada igreja, agora, depois de José contar o sonho que ele teve para os seus irmãos, que se tornaram seus adversários, seus inimigos. Às vezes é difícil a gente falar isso, né? Os próprios irmãos inimigos, mas nos deparamos com situações semelhantes. Infelizmente, às vezes na igreja, infelizmente, às vezes entre os irmãos na fé, na casa de Deus, infelizmente, dentro da nossa casa, com a nossa própria parentela, com carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Infelizmente é assim, mas graças a Deus que nós temos o Senhor para nos ajudar. E a Bíblia fala que agora, depois da túnica, depois de receber as revelações, depois dos irmãos ficarem chateados com aquela situação, revoltados com aquilo, a Bíblia fala que a vida de José ia ser provada lá no Vale Siquém, lá onde os irmãos dele estavam, e o pai dele mandou ele para lá. Era lá que a vida dele ia ser provada, no Vale Siquém. E quem ainda não passou pelo vale, José ia ser provado lá nesse vale. O vale, ele ficou lá sozinho, ele foi abandonado. No Vale de Siquém ele gemeu, ele chorou. Ele aprendeu lá no vale
que era só ele e Deus, não tinha mais ninguém, não tinha um intermediador, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, que pudesse entendê-lo. Ele no vale de Siquém, lá quando ele foi traído pelos seus irmãos, a Bíblia fala que ele se agarrou na promessa de Deus. Você que tem uma promessa de Deus, creia que Ele é fiel para cumprir. Ele está hoje Ele está estabelecendo uma aliança contigo. Está dizendo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele está restaurando alianças aqui neste lugar. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Você está no vale, você está sozinho. Você tem sido provado, sim. Você tem sido abandonado, você tem gemido, você tem chorado nessa caminhada, nesse vale, mas aprenda a ser dependente única e exclusivamente de Deus, porque Ele vai te ajudar nesse vale. Lá no vale, José ele passa por diversas situações, né? Os irmãos jogaram ele, arrancaram primeiro a túnica, estavam incomodados com essa túnica colorida, essa túnica bonita, essa túnica de destaque. Essa túnica não era para um pastor de ovelhas. A roupa se vestia naquela época já de acordo com a qualificação da pessoa, com a situação financeira, com o cargo que ocupava. Então o moço de 17 anos naquela época, pastor de ovelha, que ajudava os seus irmãos no campo, usaria uma túnica como aquela? Era claro que Jacó tinha outros planos para o seu filho, mas primeiro veio Deus com planos diferentes, planos além, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E a Bíblia fala que ali em Siquém arrancaram o primeiro que estava incomodando, que era a túnica. Tiraram a capa dele, a túnica dele, a roupa colorida dele, e jogaram José dentro do poço, jogaram dentro do buraco, jogaram dentro da cisterna. Ele olhava para baixo, não tinha nada, não tinha acesso. Ele tinha que olhar para cima para ver se enxergava alguma coisa, e lá de dentro do buraco ele olhava para cima e via os céus abertos e sabia que tinha Deus ali no negócio que o livraria daquela situação. Muitas vezes te lançam no buraco para morrer, te lançam na cisterna lá no vale de Siquém, te abandonam, te deixam lá sozinho para você gemer e chorar, para você viver na solidão, te jogam dentro do poço para você morrer lá, ficar desamparado, desesperado. José lá dentro daquela situação também estava assim. Ele pedia socorro, ele precisava de uma ajuda. Quem poderia ajudá-lo eram os seus familiares, aqueles que estavam do seu lado, ao seu redor, lá em cima do poço, mas foram eles que jogaram ele na cisterna. Como eles poderiam tirar de lá se eles já tinham arremessado lá dentro? Eles tiveram esse plano para que José realmente morresse, mas entrou Deus em ação. Entrou Deus, não permitiu que eles finalizassem aquele plano, porque nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. O Senhor está cuidando, igreja. O Senhor está cuidando daquilo que é nosso, da nossa família, saúde, patrimônio. O Senhor está cuidando de tudo que te pertence. Ele não te desampara. Você estando no buraco, na cisterna, Ele não te deixa desamparado sozinho, mas Ele dá um jeito de te tirar dessa situação. Aleluia. E a Bíblia fala então que lá estavam eles, arrancaram a túnica, jogaram no poço. Ele pedia por socorro, gritava, chorava talvez, mas apenas Deus poderia tirar ele de lá, porque os seus irmãos já estavam com o coração endurecido, já estavam com a mente virada, transformada. E a Bíblia diz que foi aí que os irmãos venderam ele por 20 peças de prata, como uma mercadoria, como escravo. E José ele sai dali do vale de Siquém para ir para o deserto. Sai do vale, um lugar de luta, né? E vai para o deserto. Pessoa que talvez ia mudar alguma coisa, que ia melhorar, vai para o deserto. Quem já passou pelo deserto sabe do que eu estou falando. Aleluia.
pegaram a capa, sujaram de sangue, decretaram a morte de José. Decretaram ali a falência de José. Disseram que a história de José tinha acabado. Eles queriam acreditar nisso, porque José ia para um lugar longe, distante, ia para o Egito, não ia sobreviver. Eles queriam acreditar dessa maneira. E quantos olham para você e vê hoje um exemplo de superação, porque você venceu tantas coisas, está aqui, ó, hoje na casa do Senhor, né? O diabo, ele também fez de tudo. Arrancou a tua capa, tirou o teu paletó, tirou o teu guarda-pó, tirou a comunhão com Deus, tirou a tua carteirinha, fez de tudo que podia, jogou você no buraco, te escravizou em coisas que você não queria fazer. Os seus irmãos não te apoiaram, a família não apoiou, a igreja não apoiou, e o diabo fez de tudo e pensou: agora está morto, agora não sobrevive mais, não tem sinal de vida. Mas você ainda está vivo e você vai caminhar para o deserto. Mesmo sendo deserto, mesmo sendo um lugar difícil, vai ser um lugar de aprendizado. O Egito, o deserto que você vai passar, vai ser um lugar de aprendizado. Vai ser um lugar de mudança. Vai ser um lugar de provas, sim, mas vai ser um lugar de experiência com Deus. Vai ser um lugar de provisão de Deus, onde Deus vai preparar uma mesa farta para a tua vida. Aleluia! Ele é vendido por 20 peças de prata. Lá vai José para o Egito. A Bíblia diz que no Egito ele foi comprado por Potifar. Potifar era o general do exército egípcio, e lá José recebeu vestes novas, né? Antes ele vestia vestes naturais, depois a túnica, arrancaram a túnica, voltou com roupa normal, e agora aqui na casa de Potifar ele recebe vestes novas. Ele se destacou na casa de Potifar. Tudo que ele fazia prosperava, o Senhor era com ele. Então a Bíblia fala que ele passou a administrar todas as posses da casa de Potifar. Tudo estava no controle, no comando de José, mas o diabo não estava contente. Quando José pensou que estava indo tudo bem, né, a mulher de Potifar assediou José. E José, ele não quis abrir mão da sua fidelidade com Deus. Né? Arrancaram dele a capa que ele usava, o traje novo que ele usava, que lá no Egito dava a ele segurança, lá no Egito dava para ele proteção, lá no Egito trazia conforto para ele, trazia estabilidade para ele, trazia destaque e poder, mas ele não olhou para aquilo que aquela roupa trazia, aquele cargo trazia. Ele disse: não, eu não aceito. Ele se manteve fiel, e Potifar infelizmente acreditou na mentira da sua esposa, e José vai para a cadeia, vai para a prisão. Quando ele pensa que a coisa vai boa, vai bem, né? Vai piorando, mas vai chegar o tempo de Deus na tua vida e na minha vida. O tempo de cantar vai chegar, aleluia. O tempo de cantar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor vai chegar, aleluia. A Bíblia diz que Potifar, ele joga José ali dentro da prisão, dentro da cadeia, no cárcere. José vai, mas ele vai com visão de águia, igreja. José, ele enxerga o que a maioria não vê diante da adversidade, diante da perseguição, diante dos inimigos que se levantam. Ele via além das circunstâncias. Ele lembra que quando ele tinha 17 anos, quando ele estava com seu pai Jacó, rodeado pelos seus irmãos, Deus fez a ele uma promessa, e ele estava esperando o tempo de Deus para essa promessa se cumprir. Quem tem esperado o tempo do Senhor cumprir a sua palavra, a sua promessa, glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele vai para a cadeia, para a prisão, com visão de águia, enxergando a lei, enxergando o que os outros não estavam vendo. Agora ele estava sendo visto como um adúltero, como um traidor.
né? Mas ele sabia que ele não era aquilo. O que importa não é o que os outros acham de nós, é o que Deus sabe que nós somos. É o que Deus fala, é o que Deus sabe que nós somos. A Bíblia fala que na prisão José interpretou também sonhos, como eu disse, ele ganhou esse dom. Ele tinha essas revelações, essas interpretações de Deus. E lá na prisão, na cadeia, ele interpretou sonhos. E o companheiro de cela dele recebeu o livramento do Senhor através da interpretação do sonho. E a Bíblia diz que quando esse companheiro foi solto, não lembrou de José. José ali dentro da prisão, ele achou que lembrariam dele, mas ele ficou dentro da prisão no anonimato. Lá dentro da prisão ele ficou na solidão, ele ficou ali no esquecimento. Ninguém pôde ajudá-lo, todos estavam contra ele. Foi passando o tempo, foi passando um ano, foi passando 2 anos. Saiba que essa prova vai passar na sua vida. Nós não podemos confiar no homem, nós temos que confiar em Deus. José, ele disse: lembra-te de mim quando se apresentarem diante de Faraó. Ele recebeu o livramento, companheiro de cela, e não lembrou nada. José continuou lá na cadeia, sendo humilhado, sendo desonrado. José dentro da cadeia continuou sendo preso, mesmo tendo ali autoridade sobre os presos, mas continuou sendo um prisioneiro. Foi necessário passar por todo esse processo para chegar no lugar que Deus queria colocá-lo. E a palavra do Senhor diz que o tempo de Deus chegou, porque Faraó, ele teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Ninguém conseguia decifrar aquele sonho. E o companheiro de cela de José lembrou de José e mandaram chamar José. José, ele decifra o sonho de Faraó. Nós conhecemos a história bíblica. E ele demonstra para Faraó que existe um método, um plano para socorrer aquela nação, aquele povo, da crise alimentar, da crise econômica que viria sobre aquela nação. E quando o Faraó, ele ouve a interpretação daquele sonho e a estratégia que José deu a ele de combater, de superar aquela crise, Faraó diz: acharíamos um varão como esse, na qual habita o Espírito de Deus? Ele tinha perdido a capa, jogado, foi dentro de um buraco, de uma cisterna. Foi honrado na casa de Potifar, mas depois foi humilhado, foi acusado de algo que não cometeu, caiu na prisão, mas não roubaram a presença de Deus dele. Não roubaram aquilo que Deus deu para ele, que foi a interpretação de sonhos, as revelações de Deus. Não roubaram a comunhão, a sabedoria, a autoridade, a unção, que isso é celestial, não se tira. Você carrega consigo, ninguém vai pegar de ti não. Às vezes nós queremos pegar outros caminhos. Muitas vezes, para não passar luta, nós queremos nos desviar do plano de Deus, do projeto de Deus. Mas não adianta, porque você já tem uma marca. Você já está marcado por Deus. José aqui, perante a autoridade maior, perante Faraó, falou para Faraó: você tem que fazer assim, assim, assim. Faraó disse: acharíamos um varão como esse, um homem idólatra, um homem que não tinha Deus. Acharíamos um varão como ele, cuja habita o Espírito de Deus? Quem seria melhor do que ele para governar essa nação, para nos ajudar a lidar com essa crise, com essa situação que virá sobre o Egito, que serão 7 anos de fartura e 7 anos de miséria? A Bíblia fala que o que aconteceu? José se transformou em um governador.
Ele passou a ter autoridade para governar, autoridade constituída por Deus e pelas autoridades competentes. Aprovado por Deus e aprovado por Faraó. Aleluia! E a Bíblia fala que Faraó, ele tira o anel que ele tinha no dedo e dá para José. O anel de selar que Faraó tinha. Naquela época, no passado, o anel representava uma grande autoridade. Era uma autoridade porque com o anel era carimbado, com o anel era assinado documentos, cartas, contratos, editos reais, cartas, contratos, tudo que era necessário era selado com o anel. Era um selo, era uma autenticidade. E José agora estava com o anel de Faraó na mão e com poder para governar e tomar decisões. O Senhor te entrega hoje esse anel. O Senhor hoje te entrega essa independência para você governar, para você tomar decisões, para você assinar. O teu anel vai assinar, Deus vai ser contigo, Deus será com a tua palavra, Deus prosperará na tua vida. A Bíblia fala que além do anel, Faraó, ele vestiu José com roupas de linho, roupas diferentes, porque José estava com roupas do cárcere, roupas da prisão, roupas que não simbolizavam honra e nem autoridade. Agora chegou o tempo de Deus. Ele havia recebido o anel e agora ele recebe roupas de linho fino. Faraó deu a ele uma esposa. A Bíblia fala que Deus começa a trabalhar no meio da família, proporcionando a José novamente um recomeço, porque o inimigo tinha afastado todos os seus familiares dele por causa da unção de Deus, por causa do plano de Deus, por causa da obra de Deus. E Deus começa a tratar desta área e Deus começa a restituir todos os anos da vida de José. Aleluia. Você está passando por tantos anos de luta, de prova, de perca, de destruição. Você nem lembra mais quando louvou a Deus por uma vitória, por uma conquista, por algo que alegrou o teu coração. Prepare-se, porque vai chegar um tempo novo que você vai adorar ao Senhor, glorificar a Deus. É tempo de restituição na sua vida. A Bíblia fala que um homem chamado Faraó chamou José, e aquele nome de José já não se enquadrava mais com o título que ele possuía. Então Faraó renomeou José, mudou o nome dele, mudou a história dele, de escravo agora para governador, e chamou ele desse nome que nós lemos, Zafenate Paneia. E esse nome significa o quê? O homem a quem os segredos são revelados. Deus vai revelar tudo para ti. Tudo que está escondido, tudo que está encoberto. Tentam te enganar, tentam trapacear, fazer você ter prejuízo, fazer com que você fique sem saída, desesperada, numa situação difícil, preocupada. Deus vai revelar os mistérios dele, através do poder da palavra, através de sonhos, através das mensagens cantadas. O homem a quem os segredos são revelados. A Bíblia fala que José subiu ali no carro de Faraó, e Faraó disse: depois de mim a autoridade maior é ele. Quando passar o carro, todo mundo se curvando, todo mundo dobrando o joelho. O que acontece? A mulher de Potifar dobra o joelho. No futuro, os irmãos de José dobram o joelho. O sol e a lua, as estrelas dobram os joelhos, os irmãos dobram os joelhos. O sol e a lua têm que se ajoelhar, têm que obedecer. A mulher de Potifar tem que dobrar os seus joelhos, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Toda a autoridade estava com José e toda a autoridade estará com você.
te capacita com uma unção diferente para você governar também essa área da sua vida. Receba essa palavra no seu coração e se coloque de pé em nome de Jesus para nós ajudarmos